Tenho uma palavra no meu coração, eu quero repartir ela com vocês. Está em Apocalipse capítulo 22. Os dois últimos capítulos de Apocalipse, eles tratam das promessas de Deus para todo o seu povo, a igreja, enfim, todos aqueles que vieram através de Cristo. E no versículo 13 do Apocalipse 22, o Senhor fala com João e ele diz assim: eu sou o A e o Z. Você vai ter aí a transliteração do alfabeto grego, né? Alfa e ômega. Mas a tradução correta, eu sou o A e o Z. Ou seja, eu sou a primeira letra do alfabeto e a última letra. Ou seja, em mim convergem todas as coisas. Sem mim não dá para fazer nada, não se cria uma palavra, não se tem uma frase, não se tem promessa. Sem ele, nada tem valor. Então, ele é o A e o Z. O princípio e o fim. O primeiro e o derradeiro, o último. Aí ele continua: bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos. Algumas traduções, eu não sei qual é que está ali, outras traduções vão dizer assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, no lugar de aqueles que guardam os meus mandamentos. Vai vir, claro, uma pergunta rápida aí, né? E qual é o certo? É interessante porque nós temos meia dúzia de pergaminhos que traz os que lavam as vestiduras no sangue do Cordeiro, e temos meia dúzia de pergaminhos que trazem os que guardam os meus mandamentos. Aí vai para os sábios, para os eruditos, e eles vão fazer pesquisas para tudo quanto é lado, usar da arqueologia, e vão. Aí tem pedaços de pergaminhos mais antigos que está os meus mandamentos. Porque tem a palavra mandamento, ela é algo mais ou menos assim, ó. Vestes é estola, tá? E mandamento é entola. Olha só. E às vezes o copista lá deu uma tropeçadinha. Então fica aí. Agora, as lições que dá para tirar, porque as duas visões, elas estão no Apocalipse. Em outra parte nós vamos encontrar os que lavam as suas vestiduras, e está correto. Mas nós também vamos encontrar os que guardam os seus mandamentos. Nessa noite eu quero trabalhar aqui o argumento sobre aquilo que a Bíblia mais comenta. Porque mais do que comentar de vestes laváveis no sangue do Cordeiro, a Bíblia trata dos mandamentos. Ela trata dos mandamentos como árvore de vida, trata dos mandamentos como saúde para todos os povos, trata dos mandamentos como a manifestação do amor de Deus para cada pessoa. As Escrituras tratam dos mandamentos assim, de Gênesis a Apocalipse, os mandamentos são destacados como o próprio pão da vida, o maná. A palavra de Deus, a lei de Deus, o estatuto de Deus, os conselhos de Deus estão todos inseridos dentro da palavra mandamento, né? Então Jesus, no versículo 12, ele diz: eis que cedo venho, e o meu pagamento ou galardão, você lê aí na sua tradução o meu galardão, mas o que ele está tratando mesmo, a palavra é pagamento. Ele diz que tem um pagamento, entendeu? Eis que cedo venho e o meu pagamento está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Olha só, eu pedi para ela colocar lá na temática do Face, onde está indo o nosso vídeo, né?
que a graça dos mandamentos. A graça dos mandamentos. Nós temos aprendido durante muitos anos sobre graça. A salvação é de graça, a cura é por graça, o batismo é por graça, tudo é por graça. E isso às vezes chegou para nós de um jeito que parece que é assim, eu posso andar todo errado, todo esculhambado, desviado por tudo quanto é canto, fazer tudo que eu quero, porque nós estamos vivendo o tempo da graça. Mas Jesus aqui está dizendo para o João diferente. Ele disse, olha, eu vou vir, eu vou voltar. Obviamente, quando ele diz, eis que cedo venho, ele está falando de que tudo aquilo que o João viu no Apocalipse, todas as coisas que estavam para acontecer, já teriam acontecido. E ele chega então no final do texto, da revelação, e ele diz, ó, quando todas essas coisas já aconteceram, é um equivalente de Mateus 24, onde Jesus dá sinais das suas vindas e do fim do mundo. Então ele pega, só quando essas coisas começarem a acontecer, lá em Mateus 24, ele diz, levante os vossos olhos para cima, porque está perto. Está juntinho, está chegando a hora. E aqui no final do Apocalipse ele faz o mesmo para João, para que o João escrevesse para todos os povos e dissesse, olha, quando tudo, as aberturas do selo, a apostasia, quando os governos tratarem de toda a matéria, quando o sistema mundano estiver dominando em todas as áreas e as coisas de Deus for assim ficando para segundo plano, quando tudo estiver desse jeito, eu estou pertinho de voltar. Quando os mandamentos não tiver mais valor, quando dizer que você é correto parece até uma idiotice, é o que ocorre. Nós estamos vivendo um tempo que o certo parece errado e o errado parece estar certo. Entendeu? Então nós temos várias coisas acontecendo no mundo, não é localizado. É bom lembrar que sempre em regiões houve esses tipos de sinais. Mas o Apocalipse é algo que nós precisamos olhar dentro. Primeiro regional. Primeiro ele é dado para João escrever aos irmãos hebreus, aos irmãos que eram judeus. A primeira parte dele, todinha. Quando chega do capítulo 18 em diante, Deus vai tratar com todos os povos que vieram para Cristo. Então aqui ele está já tratando com todos os povos. Então a coisa deixa de ser regional e toma uma abrangência. E a coisa que eu estou falando aqui, como apostasia, como o abandono das palavras de Deus, como viver de qualquer maneira, as invenções. Nós vamos ter agora, há um consenso que nos próximos anos a tecnologia ela vai fluir tanto, vai avançar tanto, que vai ter gente mesmo que não vai mais crer em Deus de hipótese alguma. Deus não precisa mais de Deus. Para que Deus? A inteligência artificial vai tomar conta das várias áreas, entende, da vida humana e da sociedade humana, que o homem ele vai mesmo dizer no seu coração, olha, não preciso de Deus, isso aí é tudo lorota, isso é assim mesmo, que nada, a vida é desse jeito. O Pedro já tinha escrito disto, e ele disse, ó, nos últimos dias se levantarão escarnecedores, dizendo, cadê a promessa da sua vinda? Onde é que está a vinda de Jesus? Desde que os antigos, ou ele chama de pais, desde que os pais dormem, desde que os pais morreram, desde Abraão, desde Noé, vem por aí afora, se fala aí da vinda do ungido, e cadê? Cadê a promessa da sua vinda? O Pedro diz que eles vão passar a ser escarnecedores, apóstata, pessoas que acreditavam e que deixaram de crer. Não é pessoas ateístas, não. Eram pessoas que acreditavam, pessoas que trabalharam, que pregaram a palavra, que anunciaram a palavra, entendeu?
mas que, levados pelos desejos carnais, pelo mundanismo, pelas riquezas, pela matéria, eles foram se entregando a uma consciência mundana tamanha que passaram a descrer do que acreditavam. Isso é o que a Bíblia chama de apóstata. Porque não dá para ser um apóstata se primeiro não creu. Para eu ser um apóstata, eu primeiro tenho que ser alguém que creio. Primeiro eu tenho que crer que existe um Deus no céu, que enviou seu Filho aqui na terra, e que nos deu estatutos e mandamentos para seguir. E depois eu descreio disso. Não é bem assim não. E é interessante porque essa condição humana, ela vai se dando primeiro pelo descrédito à liderança. E quando eu falo de liderança, eu começo, a primeira liderança que o indivíduo tem na face da terra é dos seus pais. Então o primeiro choque é entre pais e filhos. Os filhos começam a desrespeitar os pais. Os pais começam a expandir, a alargar o caminho do relacionamento dos filhos. Filhinho lá de 4 aninhos chega, encara o pai, diz o que quer para o pai não faz nada. Em nome do amor. Isso não é amor, tá? Isso não é amor. O amor faz o pai dar uma varadinha neles, nunca mais fala comigo assim. Entende? No outro dia ele já dá uma... Opa, não dá para brincar com o papai. Papai é meu amigo, papai é gente fina, mas não posso só levantar a voz para ele, não posso gritar com ele, não posso olhar dentro do olho dele, como se ele fosse se sujeitar a mim. Entendeu? Então a primeira barreira do bem-estar social se dá na falta de educação para os filhos em casa. Pais omissos, pais que não obedecem à palavra de Deus, pais que não seguem o caminho do Senhor. Mas como, irmão Deus, eu sou crente, eu fui batizado nas águas, eu recebi o Espírito Santo, eu falo em outras línguas, mas a Bíblia manda educar o filho e ele não educa. Ele está tropeçando nos mandamentos do Senhor. Entendeu? Ele tropeça e indiretamente ele está ensinando para o filho dele desrespeitá-lo. E aí não vem honra para o filho, do filho para o pai. Veja que isso é uma coisa tão terrível que acontece entre a humanidade, que Deus levanta o profeta e diz assim, nos últimos, eu vou ter que fazer um trabalho, um processo, Deus vai ter que interferir. Deus não fica interferindo na nossa vida o tempo todo, mas neste caso Deus vai ter que interferir. Ele disse, olha, deixaram os meus mandamentos, caminharam por caminhos esquisitos, e eu vou ter que interferir. E o que tu vai fazer, Senhor? Eu vou ter que converter o coração dos pais aos filhos. Como é que é, Senhor? Eu vou ter que mexer no entendimento, na cabeça, no raciocínio. É isso que ele chama de coração. Eu vou ter que mexer no coração dos pais e convertê-los, fazer uma conversão, uma mudança, para que eles se convertam aos filhos. E ao mesmo tempo eu vou ter que interferir para fazer uma conversão na cabeça dos filhos, para que os filhos se convertam aos pais. Olha que loucura. Deus tem que interferir. E por que Deus tem que interferir? Porque o povo de Deus não guardou os mandamentos do Senhor. Começou a trabalhar a vida como o mundo trabalha. Entende? Libertinagem, falta de educação, falta de respeito, falta de respeito pela autoridade, porque o pai é uma autoridade. Entendeu? Começou lá em casa. Isso foi se enraizando, e é claro que se em casa não está bem, eu sempre quero ensinar você, o nosso cristianismo começa em casa. Se eu não for um bom cristão em casa, eu não o serei mais em lugar nenhum. Como resultado daquilo que em casa foi precário, foi para a escola. Porque segundo a autoridade sobre nossos filhos, os professores, os mestres, aí foi para a escola. O professor passa trabalho.
professor sofre. Tem aluno que vai lá, bate no professor, joga cadeira no professor, entendeu? Maltrata o professor, e o professor hoje não pode fazer nada. Meu pai dizia que a professora dele botava uma régua desse tamanho em cima da mesa assim, entendeu? E todo mundo respeitava ela. Ninguém queria passar pela frente da régua, entendeu? Mas havia respeito. Uma brutalidade. Havia respeito, honra. Você entende o que eu estou falando nessa noite? A vida precária de casa foi para dentro da escola. Ora, se dentro da escola não há respeito pelos mestres, entendeu? Essa vida precária também foi para fora. Não há respeito pelo policial, não há respeito pelas autoridades instituídas, não há respeito por ninguém, entendeu? E vira o caos. Cada um vai fazendo o que quer, cada um acha que o espaço é dele, que ele pode fazer do jeito que ele quer, não há respeito pelo outro. Tem um vizinho doente, eu não quero nem saber, entendeu? Ligo som alto dentro de casa, faço balançar os vidros da casa do vizinho todo e o coitado lá gritando de dor, e não há respeito. Chama a polícia chega e não há respeito pelos policiais. De vez em quando um policial perde a cabeça, sai fora da sua ação natural e comete até crime, porque está em desespero, não suporta mais a arrogância dos seres humanos, homens maus, filhos maus, jovens maus, a falta de educação total. E aí é óbvio que isso vai chegar também, porque num coração onde tem violência, num coração onde não há respeito, onde não há honra, onde não há limite, onde não tem guarda e nenhum compromisso com os mandamentos, há o desrespeito por Deus. Então chega a última instância do poder. Os homens não respeitam mais a Deus. Isso não é novidade, porque já estava profetizado. Jesus disse: assim como foi nos dias de Noé. A gente precisa estudar e ver o que houve nos dias de Noé. Entendeu? Aí ele diz assim, nos dias de Noé, comiam, ele faz uns destaques, tem mais coisa, mas ele faz uns destaques. Entendeu? A primeira coisa dos dias de Noé, e ele não destacou aqui, mas lá, comiam, bebiam. O que isso significa? Viviam para festa. Para festa, só pensava em festa, que se arrebente o resto tudo. Olha agora na pandemia, de vez em quando sai aí a reportagem, 500 sujeitos dentro de um lá, eles têm dinheiro, entendeu? Vários barcos lá fora, e todo mundo junto, sem máscara, sem nada, e bebendo todas. Não há respeito de um ser humano, não há amor entre o ser humano pelo outro ser humano. Parece coisa simples, não parece? Porque parece que a gente está aprendendo a viver com isso, mas não é. É nesse sentido que o Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pela força do vosso entendimento. Volte à razão, obedeça a Deus, preste atenção em Deus. Vamos adiante. Comiam, bebiam, o que mais? Casavam-se e davam-se em casamento. Essa frase aqui para nós, que pena que nossa tradução é tão precária. Mas na verdade o que está dizendo aqui é o seguinte: havia uma violência tão grande nos dias anteriores ao dilúvio, que é a causa principal da destruição. Violência. Entende que eles casavam-se e davam-se casamento, o sujeito estuprava, ele possuía quem ele queria. Os mais fortes levavam as mulheres dos mais fracos. E Deus disse: eu tenho que destruir essa gente. Eu tenho que varrer a raça humana. Os animais que não têm inteligência, não têm raciocínio, são mais puros, são mais tranquilos, são mais respeitadores do que o ser humano.
E o homem tornou-se uma besta fera. É isso? Quando ele fala besta, é uma fera irracional, entende? Que dizima, é um dinossauro, você entende? Que destrói, que pega e arrebenta tudo. É disso quando fala de besta. Não é que vai surgir um sujeito aí que é... Não, esquece isso aí. Eu vou te dar um estudo aqui. Se Deus quiser, nós vamos fazer um estudo aqui já. E eu vou mostrar por A mais B que tudo que você aprendeu da teologia sistemática, religiosa, está errado. Isso com comprovações dos textos bíblicos e com a história, com a arqueologia. Vou mostrar para você entender. Deus disse: eu vou destruir. E Jesus disse: como foi naqueles dias, será na vinda do Filho do Homem. Então eu tenho que parar e pensar: peraí, quais os sinais que ele deu? Violência, materialismo, entende? Festa. E o que acontece com as festas? O que acontece quando o ser humano se assenta para comer, beber e folgar? Ele relaxa. Ele perde os seus limites. É pecado fazer festa? Não. O problema é que eu tenho que aprender a fazer festa sem perder a consciência que tem um Deus, que Deus está presente na minha vida, que eu pertenço a Deus. É pecado, irmão, Deus, então por causa das bebidas? Não, nunca foi. O problema é os limites que eu dou a mim mesmo. O problema é a minha consciência em Deus. Onde Deus está na minha festa? Eu bebo até me embriagar e não ter mais controle de mim mesmo? Depois quero brigar com 5, 6? Ou quero vir pela rua fora, dirigindo meu carro, sabendo que eu não tenho mais a visão suficiente para dirigir, não tenho mais a coordenação apta à direção, e eu insisto em fazê-lo, sujeito a matar várias pessoas que estão pelo caminho? Não, o mandamento de Deus diz que é para não se embriagar, ou seja, que eu tenha limites, que eu saboreie todas as bebidas que existem, mas com limite, com sabedoria, tendo inteligência para entrar e sair dos ambientes, dos locais, entende? Que dentro dos meus relacionamentos eu tenha equilíbrio. Eu tenho Deus, eu pertenço a Deus. Eu não sou um sujeito libertino. Não. Eu tenho limites. Eu tenho os mandamentos do Senhor. Eu tenho a orientação do Senhor. Eu tenho a luz do Todo-Poderoso para conduzir os meus passos. Eu preciso lembrar de Deus. Quando eu deixo os mandamentos, Jesus ainda disse: será também como nos dias de Sodoma e Gomorra. Aí já vem irmão logo achando que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do homossexualismo. Nada a ver, irmão. Não tem nada a ver. Está escrito. Por causa da soberba, foram destruídas tuas irmãs. O profeta está profetizando para Jerusalém. E ele diz que as cidades irmãs, ele diz que as cidades são irmãs. Itajaí, o povo de Balneário não é diferente de nós. Entendeu? A turma lá de Florianópolis, quando nós nos encontramos, não são outro povo, porque são de Florianópolis. Não. Então, Deus sabiamente usa o profeta e diz: olha, por causa da soberba, da arrogância, do orgulho, foram destruídas tuas irmãs Sodoma e Gomorra. De novo, lá imperava a violência. Não havia respeito, não havia limite. Lembram que os homens queriam invadir a casa de Ló? E por não haver limite, havia também, entende, toda sorte de relações ilícitas. Mas não foi por causa de ter homossexuais lá que foram destruídos. Senão o mundo já tinha sido destruído de novo. Não tem nada a ver. A questão é outra. Era a violência, a arrogância. Eles eram fortes, estavam bem estruturados e não respeitavam ninguém que passava por lá. Atacavam, desrespeitavam, deixaram Ló morar lá.
Mas quando Ló precisou de respeito, não respeitaram Ló, quiseram invadir a casa do Ló. Deus é que protegeu Ló. Deus protegeu Ló. Se Deus não cega eles, ficaram andando uma noite inteira em volta da casa do Ló e não achavam a porta. Não achava a porta, um dia ia para lá, o outro ia para cá, e eles se enrolaram todo ali, e Deus protegendo Ló. Mas a destruição foi por causa da arrogância, da soberba, que é o que está acontecendo hoje em dia. Soberbos, arrogantes, brincam com Deus. Líderes que pregam a palavra e no outro dia estão deixando a esposa. Gente que se aproveita do dinheiro do órfão, da viúva, arrecadam para gastar em seus próprios prazeres, arrogantes, presunçosos, acham que nunca vai ter nada contra eles. Se fiam do número de gente que está dentro da congregação deles para fazer politicagem. E acham que porque tem acesso ao gabinete do prefeito, eles podem fazer o que querem, do jeito que querem, e de fato vão fazendo. Mas eis aqui nessa noite a palavra de Jesus para o irmão João. Olha, cedo eu venho, e o meu pagamento está comigo. Quem vai dar o pagamento final sou eu. E olha só o que ele diz: e o meu pagamento está comigo, para dar a cada um. Aí o pagamento vai ser individual. Lembram da parábola dos talentos? Cada um teve que vir prestar conta do que fez com os recursos, com as habilidades, com os dons que o Senhor tinha dado a eles. Aqui, Jesus disse: olha, eu vou vir rápido e vou trazer comigo a recompensa. E cada um vai ganhar segundo as suas obras, segundo os seus feitos, a sua prática, as execuções dos seus pensamentos. Cada um, daí é onde ele vai dizer: olha, porque eu sou o princípio e o fim das coisas. Eu sou o A e o Z. Eu sou o primeiro e o último. Vocês não pensem que vão passar a vida ou terminar a vida sem me encarar. Não. Vocês vão ter que prestar conta para mim. Vocês vão prestar contas para mim. E aí ele coloca assim: feliz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus, o João que está colocando aqui, os seus mandamentos. Mandamentos de quem? De Deus. É o João que está escrevendo. Feliz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. Que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida. Eu pergunto: quem não tem direito à árvore da vida, tem direito ao quê? Se eu não puder me alimentar da árvore da vida, o que resta para mim? A morte, a destruição, o aniquilamento. Para eu ter vida eterna, eu preciso comer da árvore da vida. Isso está lá no Gênesis. Na analogia do Gênesis, o Senhor diz para Adão: no dia em que vocês comer da árvore da ciência do bem e do mal, vocês vão morrer. E estava no meio do jardim a árvore da vida. E eles foram lá e comeram da árvore da ciência do bem e do mal. O pecado primordial do homem, o primeiro pecado do ser humano, o erro. Pecado aqui no sentido, o primeiro erro, o primeiro equívoco do ser humano foi não confiar em Deus. Alguém dizer a desobediência? Não, foi não confiar em Deus. Porque se tivesse confiado em Deus, não tinha comido daquela árvore. Ele estava ali junto dela, no meio do jardim. Estava a árvore da vida. Estava a árvore da vida. E aí eles não comeram da árvore da vida. O que Deus diz? Agora o homem é como um
de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora o homem tem ciência do que é mal e do que é bem. Ficou como um de nós, ficou. É dizer, vamos fechar o caminho da árvore da vida, para que também não coma da árvore da vida que estava liberado. Para que também não venha comer da árvore da vida e viva eternamente nesse caos mortal em que o homem vive. Olha só. Agora, com a vinda do Senhor Jesus, com os ensinamentos, as instruções de Deus para nós, com o esclarecimento de toda a lei de Deus para nós, que Jesus traz esclarecimento da lei de Deus. Ele mesmo diz, eu não vim anular a lei, eu não vim destruir a lei ou os profetas, eu vim trazer sentido para a lei. É assim a tradução correta. Na nossa Bíblia nós vamos ler assim, eu vim cumprir a lei. Sim, ele veio cumprir, e ele veio mostrar como é que se cumpre. Entendeu? E aí Deus renova a possibilidade do ser humano viver eternamente. E como é que o ser humano vai viver eternamente? Tendo direito a comer da árvore da vida. E como é que eu posso ter o direito? Como é que eu recebo o carimbo de entrada para comer da árvore da vida? Está aqui. Está aqui, o João deixou para nós aqui o que ele recebeu de Jesus. Ele disse, olha, é muito feliz, é bem-aventurado, é abençoado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade. Que cidade? A Nova Jerusalém, que está no capítulo 21, entendeu? Pelas portas. Aquele que tem acesso, que ganhou passaporte, o que está assinalado por Deus e que pode entrar e sair, que pode chegar na presença do Altíssimo e se alimentar. O capítulo 21 vai dizer que a grande cidade de Deus, que está descendo, é um novo estágio, uma nova época, uma nova era que está por vir. É o mundo vindouro, como dizem os judeus, é o mundo vindouro. Esse mundo vindouro, ele está sendo preparado para se estabelecer aqui. Olha que coisa maravilhosa. E para estar nele, é o reino de Deus. Para estar nele, eu preciso guardar os mandamentos do Senhor. Senão eu não tenho direito. Quem é que não entra lá? Ele dá uma lista de gente que não entra lá. Não entra lá, imundo. Você sabe o que é um imundo? O imundo é aquele que se contamina, ele em si mesmo. Entendeu? Ele em si mesmo, ele é uma pessoa contaminada por egoísmo, contaminada por inveja, por ódio, por mágoa, por rancor, contaminada por uma porção de coisa ruim. Não entra lá, não vai entrar. Por isso que nós precisamos aprender o mandamento de amar o próximo. Se eu não amar o próximo, eu não vou entrar. Entendeu? Por isso que eu preciso aprender que a justiça é o melhor caminho a se trilhar. Por quê? Não entra nenhum injusto lá. Não entra. Eu preciso aprender com Jesus que a verdade é a base e a estrutura que liberta o ser de tudo que não presta. A verdade, somente a verdade, nada mais do que a verdade, é a libertação do ser humano. Deixar de viver as ilusões, as falsificações, onde tem a palavra adultério, que muita gente pensa que adultério é só marido que trai mulher, mulher que trai marido. Não, adultério é a falsificação de tudo, a falsificação da palavra, a falsificação das relações, em tudo envolve. Um documento que você falsifica é adultério. Por que não entra lá? Porque lá só entra quem é remido, lavado no sangue de Jesus Cristo e liberto pela verdade.
quem vive a verdade. O cristão verdadeiro, ele odeia a mentira. Ele tem nojo da mentira. Porque ele sabe o que é viver a mentira. Então ele trabalha a verdade no seu coração. Ele segue o mandamento de Deus, a verdade. Ora, eu só tenho direito a entrar naquela cidade, a entrar naquela região maravilhosa, santa, aonde tem o rio da água da vida, e onde tem as árvores da vida plantadas nas duas bandas do rio, que produz o seu fruto. Olha que coisa interessante, não tem mais estação, inverno e verão, produz o seu fruto nos 12 meses do ano, o que significa que já não tem mais uma estação própria para produção, vai produzir fruto de vida o ano todo, o tempo todo. Olha que coisa extraordinária. Então, mas quem está apto, quem que alcança essa vida, quem que tem passe livre? Os que guardam os seus mandamentos. Mas eu preciso destacar uma coisa a mais aqui, que nós lemos no domingo passado ou no domingo retrasado. Não guardar não é eu pegar e decorar e saber ele. Não é só isso. Exige a prática. A avaliação é das obras, não é? Então eu preciso guardar o mandamento e fazer como o mandamento diz, porque é a prática que vai ser avaliada. Tem gente que guarda, sabe? Eu tenho conversado, uma menina conversou comigo e disse: irmão Adilson, o meu pai sabia a Bíblia toda. Ele ainda vive, mas a menina usou o verbo passado. Entendeu? O meu pai sabia a Bíblia toda, de capa a capa, mas deixou nós e a minha mãe numa miséria, uma pobreza. Sim, mas abandonou? Você abandonou. E ele era pregador da palavra? Era pregador da palavra. Eu disse: já sei o que houve. Ele guardava, mas ele não praticava a palavra. Ora, o Senhor vê que coisa interessante, como é perfeito o que Deus faz. Só tem direito quem guarda os mandamentos, mas a paga, a recompensa é feita pelas obras. É feita pelas obras. Não vai nessa que é tudo graça e que o sujeito faz o que quer da vida. Quem faz assim se perde. Irmão, Deus perdoa. Ora, se eu vou pecar na consciência que é pecado, mas que Deus me perdoa, eu estou tentando o Senhor meu Deus. Eu tenho textos aqui, mas eu não vou ler porque as horas estão correndo. Então, eu tenho outros textos que mostram isso. Só não tem perdão. Não tem, o escritor aos Hebreus diz: se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos nossos pecados. E se não resta sacrifício pelos nossos pecados, como é que eu apago os meus pecados voluntários? Não tem como apagar. Aí ele acrescenta e diz assim: porque é como se tivéssemos subido o Calvário e pisoteado em cima do sangue de Jesus, o sangue da aliança. Se eu pisoteio o sangue da aliança, esse sangue não me serve como remissão. Você está entendendo? Não é para você ficar com medo, é para você e eu, nós juntos, termos respeito pelas coisas de Deus. Tá, mas se eu errar, se tu errar involuntariamente, tu tens um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele advoga a tua causa. Agora, se tu planejas o pecado, então tu não presta. Essa é a mensagem que eu tenho de Deus para ti nessa noite. Se tu maquinas o pecado no teu coração, e tu sabendo que Deus não gosta de tal coisa, tu maquinas fazer aquela coisa, então não tem sacrifício para o teu pecado. É lamentável que a maioria não se inteira dessa verdade. Deus vai te julgar e te dar a paga segundo as tuas obras, segundo as minhas obras.
Tá, irmão, diz, como é que eu posso fazer? Arrependa-se nessa noite, confesse a Deus a tua culpa e volta-te para o caminho do Senhor. Entra pela porta estreita e pelo caminho apertado que te conduz à vida. Louvado seja o nome do Senhor. Faz uma aliança com Deus nessa noite. Pede para Ele esquecer o teu passado e te fazer uma nova criatura. Peça para Deus: Deus, faz de mim um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova, Senhor, uma nova criatura. Deus ouvirá dos céus o teu clamor e em sua misericórdia te dará oportunidade para viveres uma vida reta, abençoada, honesta, direita, correta. Louvado seja o nome do Senhor. E dentro desta vida nova, se tiveres condição de reparar os teus erros, o dano causado a outro, repara. Se não tiveres, peça perdão. Peça perdão. Tem coisas que são irreparáveis, mas peça perdão. Aproxima-te daquele que tu causou dano e diz para ele: errei contra ti, me perdoa. Eu queria muito ter condições de reparar, mas no momento não tenho. Tem coisas que não tem mais como reparar, mas dá para recomeçar a viver. Dá para entrar pelo caminho, dá para servir a Deus, dá para mudar a vida. E entendo a chance de mudar. Mude, louvado seja o nome do Senhor, para que você tenha direito à árvore da vida, para que eu tenha direito à árvore da vida, e juntos possamos entrar na cidade santa pelas portas, chegar na presença do Senhor, sem receio, sem medo, sem soberba, sem orgulho. Louvado seja Deus, mas na consciência de que fizemos o que é certo. Eu sou fraquinho, Senhor, mas eu procurei guardar os teus mandamentos. O Apocalipse começa com o Senhor falando com um dos líderes da igreja da Ásia, de uma das igrejas da Ásia, dizendo: tendo pouca força, não negastes o meu nome. O que significa? Tu dizes: eu sou fraco, eu sou pobre, eu não tenho condição. Ele disse: mas tendo essa pequena força, essa pouca força, tu resolveu fazer o que é certo, resolveu fazer o que é direito. Olha que coisa maravilhosa. Então o Senhor o abraça com amor, com carinho. Outra coisa interessante que fica aqui nessa guarda de mandamento é que a única maneira de sermos amados por Deus, e com isso eu quero dizer não que Deus não ame um ou outro, eu quero dizer assim, a única maneira de sermos atingidos, absorvidos, abraçados, encontrados pelo amor de Deus é guardando os seus mandamentos. O jeito de eu sentir amor em mim, o jeito de eu receber o amor e a graça, porque a graça de Deus, ela é resultado dos seus mandamentos. Olha que coisa interessante. Deus me dá orientações, me dá um comando. A palavra mandamento pode ser traduzida também por comando, do grego para o português. Deus me dá um comando. Qual é o comando que Deus me dá? Ele diz: olha, filho, ama o teu próximo. E aí eu vou amar o próximo. Eu quero fazer de tudo pelo próximo. Eu quero tratá-lo bem, eu quero corrigi-lo quando ele errar. Não quero falar mal dele, não quero caluniar ele, não quero maltratar, não quero tecer juízo temerário contra o meu próximo. Não quero. Eu quero que o meu próximo esteja bem. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Prejudicar, jamais. Então, eu estou fazendo o que Deus disse. Eu estou amando o meu próximo. Como consequência, o amor de Deus
enche o meu ser, me envolve, entendeu? Deus diz, ó, não furtarás ou não roubarás, e eu não roubo, mas é assim, ó, eu não roubo, porque eu amo tanto a Deus, que eu jamais vou roubar. Olha que coisa interessante, é uma relação de amor. Ah, irmão, disse, não, olha, eu não roubo porque eu quero ir para o céu. Então tu é egoísta. Isso não é amor. Por exemplo, a maioria das pessoas, a gente vai falar alguma coisa dos mandamentos de Deus, as pessoas o que mais perguntam é assim, tá, mas se eu não fizer isso aí, eu estou salvo? Você sabe por que há essa pergunta no ser humano? Tá, se eu não fizer isso aí, eu estou salvo? Isso aí implica para salvação? Sabe por que fala assim? Porque o ser humano é interesseiro, ele só pensa nele, e aí não há amor a Deus. Não há amor a Deus. Quer dizer, se não atinge a minha salvação, então não guardo. Então não guardo. Tem irmão que se soubesse que trair a esposa, não deixa ele fora da árvore da vida, nem de entrar na cidade pelas portas, ele tinha 10. Por que ele não está traindo? Com medo de ser perdido. Ele tem amor a Deus? Sim ou não? Não. Ele tem amor a si mesmo, nem ao próximo. Ele tem amor a si mesmo. Ou seja, para eu usufruir do amor de Deus, eu preciso amar a Deus. A guarda dos mandamentos não me é pesada quando eu faço, porque eu amo a Deus. Ok? Se eu faço por medo do inferno, por medo da perdição, por medo disso, daquele outro, fica pesado. Fica pesado, às vezes parece impossível de guardar o mandamento. Porque é pesado, é uma carga. Meu Deus, se não tivesse o mandamento, né? Tem gente, ou se não tivesse o mandamento, tá, seu libertino, antediluviano, sodomita, miserável, vai te converter? É assim que funciona. Eu preciso amar o Senhor. Qual é o primeiro mandamento? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Qual é o valor de Deus para mim? Quem é Deus para mim? Entendeu? Por que eu procuro? Por que eu quero? Por que eu estudo a respeito dele? Eu o amo? Ou é só interesse? Imagina se a Gui casasse comigo só pelo meu dinheiro. Coitada, ia sofrer tanto, não tem dinheiro. Mas vamos pensar em alguém que tem muito dinheiro, entendeu? E aquela mulher casou com aquele homem só pelo que ele tem. Nos percalços da vida, um dia, por enfermidade, por circunstâncias qualquer, o dinheiro vai caindo lá no banco e vai descendo o saldo, vai. O que vai acontecer? Vocês já sabem. Se era pelo dinheiro, não tem o dinheiro, não presta mais. Não tem mais diálogo bom, não tem mais perdão, não tem mais amor, não tem mais nada, porque era pelo dinheiro. Assim é o que a maioria faz com Deus, não é por amor, é pelo que pode ganhar, é pelo que Deus pode fazer, é pelo que Deus pode guardar, é pelo que Deus pode levar, entendeu? Mas nessa noite, aprenda: o que guarda os mandamentos do Senhor é feliz. O que protege os mandamentos e os pratica é uma pessoa bem-aventurada. É uma pessoa abençoada, é uma pessoa feliz. Olha que coisa maravilhosa. E ele recebe em si o amor de Deus. Mais ainda, pelo amor de Deus dispensado a ele, certo? Ele tem direito a entrar na cidade santa pelas portas e a comer da árvore da vida. Glória a Deus. Pode comer do fruto da árvore da vida. Você sabe o que isso significa? Comer da árvore da vida é comer sabedoria.
Comer sabedoria, se alimentar de sabedoria, é se alimentar de vida eterna, ou vida perdurável, é se alimentar de vida que não acaba nunca mais, é estar dentro do projeto do eterno para a vida que está, para o mundo vindouro, para a vida que está por vir, que já está planejado. E tem uma coisa, nenhuma das sãs palavras de Deus, nenhumazinha, caiu por terra. Por isso eu posso crer que Deus tem coisas maravilhosas para nós, coisas gloriosas, coisas grandiosas, que vale a pena guardar os seus mandamentos. Vai para casa hoje, e a partir de hoje, leia a Bíblia, grifando o que é mandamento. Só o que Deus diz aqui, leia o Gênesis, só que Deus diz isso. Grife lá com a tua canetinha, risca a tua Bíblia toda. Não sei se já está lá algum grifo em azul, então escolha uma caneta verde, diz, vou pegar aqui tudo que é mandamento e eu vou ler, vou fazer um plano de leitura. Tem vários planos aí que você pode baixar da internet, que dá para você ler num ano, dá para você ler em 6 meses, ou se você tiver bastante tempo, dá para você fazer para ler em 180 dias. Leia as Escrituras e grife os mandamentos do Senhor. Grife, tanto os positivos quanto os negativos. Você vai encontrar no Antigo Testamento 620 mandamentos. 620 mandamentos, que são instruções de vida. Entendeu? Cada mandamento daquele é como se você pegasse um frutinho da árvore da vida e ingerisse. Se eu vou comer esse aqui hoje, vou ver qual é o efeito dele na minha vida. Essa semana vou fazer isso aqui. Ele tem os mandamentos positivos e os mandamentos negativos. Nos positivos, aquele que você deve fazer, ama. Negativo, aqueles que você deve não fazer. Então ele vem na forma negativa, né? Não faça. Entendeu? Tem que cuidar, porque alguns vêm na forma negativa ou positiva, e no processo prático ele é invertido. Então, mas examine lá. O que você tiver dúvida, me pergunte. Eu te ajudo, eu reparto contigo aquilo que já aprendi, entendeu? E se você aprender alguma coisa que vai além do que eu sei, me ensina também. Porque essa deve ser a nossa vida. Nós nos instruindo para ser luz para os povos. Entendeu? Pensa comigo, até o presente a igreja tem sido luz mesmo? É nada. Não é. Tu vê crente em passeata falando mal do governo. A Escritura diz que é para orar pelo governo. Tu vê crente chamando de ladrão o outro que ele nem conhece. Está cumprindo o mandamento? Tem um mandamento que diz assim, não falarás injúria contra o líder do teu povo. Você sabe o que é isso? É engraçado que os crentes dizem assim, é por isso que eu falo dos crentes, porque eu vivo no meio dessa crentalhada toda. Entendeu? Eu quando falo crentalhada assim, eu lembro do deputado da praça. Entendeu? Então, eu vivo no meio dos crentes, então eu comento daqueles que convivem comigo. Entende? Fala com qualquer crente. Não. As autoridades foram constituídas por Deus. Todo mundo tem decorado. Paulo fala aos romanos que as autoridades foram constituídas por Deus. Daqui a pouco, prefeito ladrão. Esse prefeito ladrão tinha que sair. Meu Deus do céu, tu estás injuriando a autoridade que foi constituída por Deus? Ou tu só fala as coisas por falar e não crê em nada do que está escrito? Vocês entendem por que eu chamo de crentalhada? Porque eles falam uma coisa e eles fazem outra. Mas o meu galardão de Jesus está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eu não vou ser galardoado pelo que eu conheci,
e pelo que eu falo no sentido de dizer, a Bíblia diz isso. Não, eu vou ser galardoado pelo que eu faço segundo os mandamentos do Senhor. E o mandamento do Senhor, veja que o Paulo estava em um julgamento, o apóstolo Paulo estava em um julgamento, e ele não sabia que o sacerdote daquele ano era o sujeito que estava cara a cara com ele. E o sumo sacerdote, que era então o líder do povo, mandou ferir o Paulo, machucar o Paulo. Mandou o soldado dar lá um soco no Paulo. E o Paulo olhou para ele e disse: tu estás aí para fazer justiça ou parede branqueada? E tu mandas me ferir? Aí o soldado disse: como tu ousas falar assim com o sumo sacerdote? Ele na hora, o Paulo disse assim: me perdoa, eu não sabia que era o sumo sacerdote. Olha só, nós temos que ter cuidado. Vamos orar para a nossa nação, ser livre. Eu assisti ontem um pastor em volta de um hospital, com os membros, tudo lá. Eu, claro, não vou falar mal do pastor, mas tem coisas que dá para fazer que não é isso. Entendeu? Vamos orar para Jesus tirar o vírus de Itajaí. Manda tudo para Balneário. Grande amor, né? No tempo da minha avó, eu várias vezes vi ela orando para Jesus mandar a trovoada que estava se formando aqui em Itajaí para o mar. Manda para o mar, Senhor. Vamos orar, filho, para Deus mandar para o mar. Tadinha, ela não sabia que lá no mar estava cheio de embarcações. Entendeu? O negócio é livra eu, tira daqui, entendeu? Então nós temos que aprender a nos relacionar, irmãos, e a agir segundo a palavra de Deus, entende? Se nós vamos orar para Deus abençoar a nossa nação, e a dos outros também. Mas a melhor maneira de Deus abençoar a nossa nação é cada um de nós sendo um servo fiel do Todo-Poderoso. Em Israel, várias vezes Deus livrou a nação pela mão de um homem. Não foi da congregação inteira. Pela mão de um homem. Um homem que se dedicou a Deus, um homem que se entregou para Deus, um homem que comungou com Deus. A história bíblica é cheia disso. Nós conhecemos Davi. Olha a bênção para todas as famílias da terra a partir de Abraão. Entendeu? E vários outros. Um homem trouxe livramento para a nação. Através de Moisés, o Senhor tirou toda a nação de Israel da terra do Egito. Se cada um de nós fizer a sua parte, guardar os mandamentos do Senhor, se alimentar da árvore da vida, então terá jeito, terá saúde para as nações em volta de nós. Amém, queridos?